Bom, dando sequência aqui à nossa programação, eu vou passar então agora ao Fábio Medeiros, ao Maurício Reis, sócios do Lobo de Riso Advogados, vão falar para a gente sobre direito do trabalho, o tema ponto de vista legal. Vou passar já a palavra para o Maurício, que a gente vai ter depois um momento de debate, né? A gente tem algumas perguntas que o pessoal na hora da inscrição mandou para a gente, são perguntas muito importantes, relevantes, aí que eu quero ter um tempinho para falar com vocês, então eu já passo a palavra aqui para o Maurício, dar sequência aqui com a gente. Maurício, com você. Muito bem, Lilian, obrigado. Depois do Fábio explicar a legalidade, né, dessas ações afirmativas, está muito claro que uma ação afirmativa, por exemplo, de contratação de trainees negros, que ela é lícita, eu acho que a minha parte aqui é falar um pouco sobre as boas práticas e algumas questões que a gente tem ajudado as empresas na implementação de uma política de diversidade e inclusão. Então, óbvio, a primeira delas é a concepção e a redação de uma política de diversidade e inclusão. Vai se contratar, obviamente, a gente recomenda que a empresa contrate uma consultoria especializada para que dirija os trabalhos, para que comece bem começado, acho que isso foi dito algumas vezes aqui. É óbvio que existe uma curva de aprendizado, mesmo com a consultoria vai conhecer o cliente dela, mas desenhar uma política sob medida para cada empresa, porque cada uma está num estágio de maturidade sobre o tema e também cada uma tem um mix único de diversidade. E como é que se sabe esse mix? Por meio do censo. Já foi dito aqui que o que não se mede não tem como aferir performance. Fábio e Éder disseram sobre várias fotografias e metas claras que a empresa tem que ter. Então, fazer esse censo de diversidade é muito importante. Mas vamos lá, a gente vai e é contratado por uma empresa para escrever a política dentro daquilo que foi dito. Gente, a gente pode escrever a melhor política, a mais linda do mundo, a língua portuguesa é bela, a gente pode pôr valores, princípios, mas tudo só vai valer partindo de um pressuposto de que a empresa virou a chave e tem uma cultura de inclusão. Então, a política tem que ser vivenciada pela empresa no dia a dia e em cada ação. Ela tem que ter um alinhamento muito claro com a liderança, com todos os níveis hierárquicos, e ela não pode ficar na gaveta, ou então ser usada como ferramenta de marketing, porque o mercado logo percebe que o discurso é dissociado da prática. Então, acho que a expressão walk the talk cabe muito aqui para não ter nenhuma hipocrisia que seria facilmente percebida. Então, acho que a questão da cultura é muito importante. Agora, fomos lá, a cultura, a consultoria deu a opinião dela, a gente escreveu uma política ótima. A gente tem atuado muito em treinamentos de diversidade e inclusão. Então, em todos os níveis, as pessoas devem ser treinadas e em todos os aspectos. Por exemplo, o que uma falha em diversidade e inclusão pode gerar? Vamos falar de um aspecto de dia a dia. Indenizações por dano moral, denúncias no Ministério Público, fiscalizações do Ministério da Economia por meio da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Então, a gente tem que passar por treinamentos nos diversos níveis para que a gente faça a divulgação dessa cultura e a capacitação dos empregados. Numa mesma empresa, em diferentes setores, você pode ter diferentes níveis de maturidade e o treinamento tem que ser mais ou menos profundo conforme cada grupo. Então, é importante fazer, e a gente tem participado desses treinamentos. É interessante como saem questões espontâneas durante esses treinamentos. É muito bom ver como, se você fizer uma coisa leve, você deixa a pessoa livre para perguntar. E isso é uma das partes mais produtivas de um treinamento que a gente faz, é a questão de pergunta e resposta dos colaboradores, porque aí vem coisa muito, muito legal, muito... Puxa, como é que eu não pensei nisso, sabe? Assim, e o que parece evidente para um grupo é uma dúvida enorme para outra. Então, esses treinamentos são muito interessantes e é uma excelente prática que as empresas têm adotado. Mais que isso, a gente tem auxiliado as empresas na implantação de um canal seguro de denúncias de violações das políticas. Seguro e anônimo, é óbvio, porque, por se tratar de uma informação muito sensível, que pode envolver hierarquia, colocar emprego em risco, a existência desse canal é fundamental e, muitas vezes, dependendo, óbvio, do tamanho da empresa, ele sequer está ligado ao Brasil. Esse canal fica diretamente vinculado a outro país, a matriz da empresa, ou, quando é na matriz, a um outro país que eles fazem, para garantir
a transparência e a ausência de influência externa na denúncia. Feita a denúncia, e aí entra uma parte muito interessante, onde as empresas precisam se estruturar um pouco mais. Existem empresas muito estruturadas e outras que ainda não, que é, vamos dizer assim, o processo de sindicância para apuração do conteúdo da denúncia. Então, chegou uma denúncia no canal, tem todo um workflow das informações que deve ser disparado e um processo de apuração deve ser iniciado, certo? Esse processo tem que ser muito claro, ágil, sigiloso, para garantir a privacidade de todos os envolvidos, até a conclusão final, pelo menos, e que se evite a influência de hierarquia na análise dos fatos. Eu participo de alguns comitês de apuração de desvio, e eu tenho alguns que eu estou que tem pessoas internas da empresa, e que às vezes você pega o denunciado e um dos investigadores estão na mesma relação hierárquica. A minha experiência diz que isso influencia um pouco negativamente para o bem ou para o mal do processo, tira um pouco da isenção. Enquanto outros comitês que eu participo não tem nenhuma influência hierárquica, isso é blindado por regra do comitê de sindicância, e me parece, o que me pareceu sempre é que flui melhor a investigação quando está nesse sentido. Ótimo, tá vendo que tudo é para um caminho. Fez a investigação, chegou-se numa conclusão, a empresa tem que ter o reconhecimento expresso de uma conduta inadequada deve desaguar numa outra política, que é a política de consequências. E aí o importante é ter uma política coerente e transparente e divulgada. A tal conduta corresponde tal punição e que seja mantida uma coerência na aplicação das punições. Então, uma mesma conduta, óbvio que considerando um histórico profissional igual, ela deve desaguar na mesma consequência, independentemente do nível hierárquico do empregado envolvido. Então, essas punições devem ser aplicadas de forma absolutamente impessoal e desvinculadas do nível hierárquico daquele que cometeu a infração. Ótimo, gente, a empresa fez tudo isso, mas vamos pensar numa outra possibilidade que a gente tem visto. A denúncia não chega no canal. Então, por qualquer motivo, o empregado que está lá vítima de uma conduta inadequada, um assédio, uma discriminação, ele não vai acionar o canal. Ele tem algum medo, alguma insegurança que seja justificável ou não e não aciona. Mas a empresa, isso, por exemplo, isenta a empresa de qualquer responsabilidade? Não, e a jurisprudência tem dito isso. Então, as empresas têm que ter uma postura ativa. Se não chegou ao canal de denúncia, mas por algum meio a empresa tem conhecimento de alguma coisa errada, alguma prática inadequada, ela deve tomar iniciativa, vamos chamar assim, de ofício, independentemente de denúncia, e fazer a apuração e a correção de rota. Porque essa é uma dos fundamentos que têm sido utilizados para direito de regresso do empregador contra o empregado que comete a falta. Deixa eu explicar melhor um pouquinho isso aqui, até por uma questão de tempo importante. O empregador sempre vai responder pela falta de por exemplo, um gestor praticou uma conduta de discriminação. A empresa vai responder por isso. O que não quer dizer que ela não pode depois tentar o ressarcimento junto ao gestor, por exemplo, que praticou o ato de discriminação. Agora, o sucesso da empresa nessa demanda de ressarcimento, vamos dizer assim, contra o empregado dela, depende do quanto ela adotou práticas de proibir ou de frear uma conduta discriminatória. Então, recentemente teve uma decisão de uma empresa que, dentro de uma discriminação, um assédio moral por questão de etnia, ela conseguiu o direito de regresso, e uma das provas feitas que justificou ela ser ressarcida pelo empregado que praticou o assédio foi que ele teve treinamento adequado e, ainda assim, ele seguiu numa conduta que violou as políticas da empresa. Então, se a empresa for negligente e tolerante, ela pode perder esse direito de regresso contra o empregado dela. Eu não sei como está o tempo, Lilian, você pode me dar, se eu posso seguir com algum... Olha, Maurício, a gente tinha combinado de encerrar às 5h30, a gente vai conseguir passar um pouquinho aqui, receber a nossa autorização, porque a gente tem algumas perguntas muito boas para passar para vocês também. Então, se você puder, nos próximos 5 minutinhos, é possível? Mais 5 minutinhos? Eu concluo rapidinho, então. Tá, mas fica à vontade, a gente
Dá um jeitinho aqui. Eu vou abreviar um pouquinho para dizer o seguinte, como o Fábio levantou, os sindicatos estão muito atentos a isso em nível global. Tem um sindicato global que chama Industrial, ele representa 50 milhões de trabalhadores no mundo em 150 países diferentes. E eles têm uma atuação muito com empresas multinacionais e fazem os Global Framework Agreements, que são uns acordos coletivos mais principiológicos, assim, e muitos deles, a maioria, tem capítulos importantes sobre diversidade e inclusão e muitas empresas reconhecem isso como um diferencial competitivo e uma força da empresa. As confederações e as federações em âmbito nacional também têm uma política muito ativa. A Fiesp tem uma cartilha, divulga sobre diversidade e inclusão, que eu acho que é válido. E, localmente, os sindicatos têm inserido questões de diversidade e inclusão nas negociações coletivas. Tem dados muito interessantes quanto a isso. Muitas dessas cláusulas são ligadas à licença para, em caso de uniões homoafetivas ou adoção de filhos por casais homoafetivos. É um grande avanço nessa situação. E o Ministério Público do Trabalho criou, agora em maio de 2021, o Maio Lilás, que é trazer a diversidade para dentro do sindicalismo, que é, o Éder conhece muito bem, e todos aqui, um ambiente muito masculinizado. E eles têm trazido isso com sucesso, tem sido uma coisa que está dando reflexo para quem convive com o sindicalismo. Claro, tem um caminho ainda, mas os frutos são bons e já são visíveis, né? Enfim, gente, diversidade e inclusão é tema do presente, agrega valor, desafia crenças e vieses inconscientes, né? Um exercício diário de empatia. E só para eu finalizar, Lilian, falando de empatia, eu vou pedir licença aqui para o Cláudio Tebas, que falou recentemente ao nosso escritório e contou uma história que me tocou. Ele dizia a seguinte história, eu vou pedir licença, porque certamente eu vou esquecer alguns detalhes, personagens, mas ela é importante. Que diz o seguinte: um filho sempre visitava o pai que sofria de mal de Alzheimer. E ele sempre se incomodava muito com uma situação, porque na casa deles tinha lá um relógio daqueles grandes que a cada hora redonda, ele fazia umas badaladas, e quando ouvia isso, o pai contava alguma história, esse relógio eu recebi de uma pessoa muito querida. E o papo continuava na hora seguinte, que tocava o relógio. Esse relógio eu recebi de uma pessoa muito querida. E esse filho um dia comentou com um irmão, falou: nossa, o papai, essa história dele me incomoda tanto, né? Ele ser tão repetitivo. E o irmão disse o seguinte: para você é repetitivo, para ele é sempre a primeira vez que ele conta essa história. Então, um fato só, gente, 2 pontos de vista. Isso é empatia. E diversidade e inclusão tem muito a ver com empatia. Lilian, devolvo para você agora.